disposición. Habría que recomendar, como se había dicho Ana Cristina antes, el consumir dietas bajas en grasas, hacer ejercicio de manera más regular, mantener pesos ideales, no irse de viaje, no fumar. Gracias. Gracias, Esteban. A continuación, el doctor Cayo Regatieri presenta el tema Imágenes de coroides con OCT. Ahora yo voy a hablar sobre la posibilidad de hacer ahora con los nuevos espectrodomain OCT la avaliación de la coroide. ¿Por qué es importante avaliar la coroide? Porque la coroide tiene un flujo sanguíneo muy alto. Es uno de los más altos fluxos sanguíneos en nuestro cuerpo. La coroide, principalmente el acuario capilar, nutre la parte externa de la retina, el epitelio pigmentado de la retina y las células fotorreceptoras. La coroide es responsable por la disipación de calor y también por la pigmentación de parte de la pigmentación del ojo. Hasta 2008, las dos técnicas que teníamos para avaliar la coroide era a endocianina verde, la angiografía con endocianina verde y el ultrasonido. Ahora nós podemos avaliar la coroide con OCT. Podemos ver el acuario capilar, la camada de medios vasos y la camada de grandes vasos. Aquí podemos ver con un corte histológico la camada de epitelio pigmentado, el acuario capilar, la camada de medios vasos y la camada de grandes vasos. ¿Cómo nosotros conseguimos ahora avaliar la coroide? Conseguimos avaliar la coroide con dos técnicas. Una de ellas es la Enhanced Deep Imaging, conhecida también como EDI, que fue desenvolvida en 2008 por el Dr. Spade de Nueva York. ¿Cómo es esta técnica? Normalmente focamos a retina no OCT, aproximamos a retina da linha zero de foco, pero se movemos o foco adelante, podemos mover o foco para a coroide. O foco perde pouquinho na retina, pero conseguimos ver a coroide. Acá um exemplo de imagem de uma retina normal. Acá sem o EDI ligado e acá com o EDI ligado podemos ver que a coroide conseguimos avaliar a coroide muito melhor. A outra técnica que temos para avaliar a coroide é a técnica que tem oversampling, que você consegue colocar várias imagens juntas. Esta é desenvolvida pelas AIS e os CIRRUS. Aqui uma imagem de apenas um base scan. Pero se colocamos 20 base scan juntos, podemos ver muito melhor a coroide e a junção de coroide com esclera. Aqui comparando as duas técnicas, os CIRRUS com oversampling, conseguimos ver a coroide muito bem e a junção de coroide com esclera, e também com EDI conseguimos ver a coroide e esclera. Novamente, em outro paciente, conseguimos ver a junção de coroide com esclera e acá um pouquinho melhor com espectrales. Aqui, novamente, com o EDI não ligado, não podemos ver muito bem a porção externa da coroide, mas quando usamos a técnica de EDI, podemos ver muito bem a junção de coroide com esclera. Existem vários trabalhos, vários estudos mostrando a espessura normal da coroide. A espessura normal da coroide é em torno de 270 a 300 micras na região subfoveal. Sabemos que a espessura da coroide é menor na região nasal da retina e um pouquinho maior na região temporal da retina. Acá são dois estudos realizados com diferentes OCTs, CIRRUS e espectrales, pero mostra a mesma espessura de coroide. Acá mostrando como são realizadas as medidas. Com o software do aparelho podemos fazer medidas da parte externa do EPR hasta a parte
interna da junção da coroide com a esclera. Sabemos também que a espessura da coroide diminui com o passar da idade. Sabemos que a partir dos 50 anos, a cada 5 anos, há uma diminuição de 10 micras da espessura da coroide. Ou seja, pacientes com mais em torno de 80 anos têm uma espessura de coroide perto de 230. Sabemos também que a coroide, vários estudos têm mostrado que a coroide está anormal na cirrose central, na degeneração macular, na miopia, alta miopia, na retinopatia diabética e em doenças inflamatórias. Sabemos que a cirrose central pode se tornar crônica em 10 a 15% dos pacientes. Existe um vazamento muito grande na flora capilar desses pacientes. Acá são exemplos mostrando um paciente normal, em que a espessura da coroide está normal, mas quando existe a atividade da cirrose central, podemos observar um aumento significativo da espessura da coroide. Com a diminuição com a progressão da doença, existe ainda mais aumento da espessura da coroide. Temos pacientes com mais de 70 anos que também têm a espessura da coroide aumentada e podemos fazer diagnóstico diferencial entre cirrose central e degeneração macular utilizando a espessura da coroide. Aqui este estudo mostrou que a espessura da coroide, mesmo em pacientes mais velhos, a espessura é maior. Mas quando tratamos esses pacientes com terapia fotodinâmica, existe uma redução da espessura da coroide que é correspondente com a melhoria do desprendimento da retina. Acá neste caso mostrando a fase inicial, o paciente com uma espessura de coroide aumentada. Depois de 2 dias de tratamento, há um aumento uma piora do desprendimento da retina e um aumento da espessura de coroide, mas uma semana depois do tratamento, há uma diminuição do desprendimento da retina e diminuição da espessura da coroide, e depois de 12 semanas, a espessura da coroide volta ao normal. Em diabetes, estudos experimentais com animais têm mostrado que existe uma diminuição da vascularização da coroide. E isto também podemos ver em pacientes com os diferentes estágios de retinopatia diabética. Pacientes com retinopatia diabética não proliferativa apresentam espessura de coroide normal. Mas quando existe edema e quando existe proliferação, a espessura de coroide está muito reduzida. Isto porque a isquemia, a obstrução dos vasos não ocorre apenas na retina, ocorre também na coroide. Acá avaliamos pacientes com diferentes estágios de retinopatia diabética e podemos observar que na região subfoveal existe uma redução significativa da espessura da coroide. Também na degeneração de mácula, existe uma redução do fluxo de sangue na coroide, que faz parte também da fisiopatologia desta doença. Agora podemos observar uma redução significativa na espessura da coroide, que está correlacionada com a diminuição de fluxo sanguíneo. Fizemos um estudo observando que o anti-VEGF também diminui a espessura de coroide em pacientes que têm degeneração da retina. Em 6 meses houve uma diminuição de cerca de 30% da espessura da coroide. Isto porque o anti-VEGF diminui a permeabilidade vascular e causa uma vasoconstrição dos vasos da coroide também. Aqui mostrando-nos abaixo do desprendimento do epitélio pigmentado, que existe uma redução de espessura da coroide. E existe uma atrofia da coroide com o envelhecimento da população. Pacientes acima de 70 anos que não têm miopia e têm uma diminuição da acuidade visual. Isto mostra
que existe uma redução da coroide, da espessura da coroide. Acá neste paciente quase não é possível visualizar a coroide, e isto causa uma isquemia da parte posterior da retina e na diminuição da acuidade visual. É importante utilizar a espessura da coroide para diferenciar casos de cirrose central atípica de casos de degeneração macular. Este caso acá poderia ser um paciente com degeneração macular, pero a espessura da coroide é maior comparado com pacientes normais da mesma idade. Por isso podemos chegar ao diagnóstico de cirrose central atípica. Pacientes com alta miopia têm uma diminuição significativa da espessura da coroide. Acá um paciente normal, com a coroide de espessura normal. Acá um paciente com 6,75 de miopia. Acá um paciente com 20 graus de miopia. Não é possível quase observar a coroide. Isto causa uma isquemia da parte posterior da retina. Que é um estudo mostrando uma redução significativa da espessura da coroide. Pacientes com normais, cerca de 270 de espessura, comparando com pacientes com alta miopia, com cerca de 90 micras de espessura. As doenças inflamatórias causam aumento da espessura da coroide devido à presença de fatores pró-inflamatórios como interleuquinas e fatores de crescimento. E isto pode ser observado na corioretinopatia de Birdshot e também em vulva inconagérada. Em pacientes com vulva inconagérada, podemos utilizar a espessura de coroide como um critério de tratamento, porque sabemos que quando o paciente não está em fase ativa, a espessura de coroide é normal. Quando o paciente está em atividade, a espessura de coroide se torna maior. Acá um exemplo, o paciente no baseline, primeiro dia de acompanhamento, iniciado o tratamento com corticosteroides, observamos uma redução da espessura de coroide e diminuição do desprendimento da retina. Acá no terceiro dia depois de iniciar o tratamento, uma diminuição ainda maior da espessura da coroide, e acá depois de 14 dias de tratamento podemos observar a espessura quase normal. Então, podemos utilizar em algumas doenças inflamatórias a espessura de coroide como um critério prognóstico e critério de acompanhamento de atividade dessas doenças. Pero não são todos os pacientes que conseguimos fazer as medidas de coroide, porque a penetração não é tão boa com comprimento de onda de 800 nanômetros que temos nos aparelhos agora. Por isso estamos utilizando um novo aparelho com comprimento de onda de 1500 nanômetros para ter uma maior penetração da luz na retina. Acá com uma imagem é possível identificar a parte posterior da coroide, mas quando fazemos a sobreposição de 32 imagens, conseguimos ver perfeitamente a parte posterior da coroide e parte da esclera. Acá um paciente com cicatrização ciforme pela degeneração macular, podemos ver muito bem a parte posterior da junção da coroide com a esclera. Trabalhos futuros estamos fazendo a definição da coroide em face e também podemos visualizar a parte posterior do nervo óptico com este novo OCT. E também podemos analisar não somente a espessura da coroide, mas também analisar a morfologia da coroide. Cada paciente normal que apresenta diferentes vasos da coroide, e quando analisamos pacientes com degeneração macular, podemos ver que os vasos são menores e existem mais depósitos de matriz celular na parte da coroide. Acá é uma imagem de anfase de coroide, aqui coriocapilares, dos vasos médios, que é o plano intermediário, e dos grandes vasos, que é o plano mais externo da coroide. Aqui o swab source que podemos avaliar das imagens da face.
Em conclusão, podemos agora utilizar OCTs que são comerciais, OCTs que temos em nossas oficinas para utilizar para medir a espessura de coroide. Podemos usar a espessura de coroide em diferentes tipos de diagnóstico diferencial e acompanhamento de tratamento. Muitas doenças de retina também afetam a coroide e isto vai nos ajudar a entender melhor a fisiopatologia dessas doenças. Estas são fotos de São Paulo. Aqui na foto aérea de São Paulo à noite. Aqui no Parque de Ibirapuera, que é no centro da cidade. E aqui nas avenidas mais conhecidas de São Paulo, que é a Avenida Paulista e o Museu MASP. Muitas graças.